Hello, quinto ano, how are you? Eu tô aqui para mais uma English class. Embora vocês possam achar que é a mesma aula, porque a gente vai falar de comparative e eu já sei que vocês estão craques em fazer o comparative de superioridade, of superiority. Hoje a gente vai fazer o comparative um pouco diferente. A gente já sabe que o comparative compara um elemento com outro. Mas nas aulas anteriores, a gente falou de comparativos de superioridade, ou seja, dizer que um elemento é mais do que o outro. Nós falamos de comparative of superiority. Superiority. Agora, nós vamos falar de comparative of equality. A gente vai falar de relação de igualdade, ou seja, a gente vai usar um adjetivo e dizer que um elemento é igual ao outro. Olha só, o livro de inglês é tão grosso como o livro de espanhol. O meu adjetivo é grosso e eu estou comparando dizendo que o livro de inglês é grosso e que o livro de espanhol é grosso igualzinho. Eu estou usando o comparativo de igualdade, o comparative of equality. Grosso em inglês é thick. Repitam comigo. Thick. Como tem um TH, a gente vai colocar a linguinha entre os dentes e soprar levemente. Thick. Thick. Very good. Então, vamos à nossa frase. Mas antes, lembrando que entre o adjetivo, a gente precisa colocar aquele elemento de comparação. O elemento de comparação de igualdade é a mesma palavrinha, as. As. Isso significa que a gente vai colocar as na frente de thick e depois as também. Olha só como ficou a nossa frase em inglês. The English book is as thick as the Spanish book. The English book, o livro de inglês, eu preciso do verbo, hein? Is as, que é o meu elemento comparativo, thick, e é o meu adjetivo as, novamente, como elemento comparativo. E aí, uso o artigo e o outro subjuntivo, o substantivo, que é a Spanish book. The English book is as thick as the Spanish book. Mas, se o adjetivo tiver mais de 2 sílabas, não tem problema, gente. Aqui na relação de igualdade, não tem essa de ser adjetivo de 1 ou 2 sílabas ou então mais. A regra é igual para todos. Não muda nada, a estrutura vai continuar a mesma. Ou seja, a gente vai usar um artigo, depois do artigo vai colocar o substantivo, o primeiro elemento que a gente quer comparar. Depois disso, precisa do verbo. Lembra que eu falei? Depois do verbo, é só colocar o elemento de comparação, que no caso da igualdade é as. Depois do elemento de comparação, coloca o adjetivo. Depois do adjetivo, coloca o outro elemento comparativo, que também é as. Depois disso, é só colocar o artigo e o substantivo após isso, para comparar, ou seja, o outro elemento que a gente está comparando. Não é muito fácil? Essa estrutura vale tanto para o português como para o inglês. Olha, gente, como é muito fácil isso. Olha só a estrutura. O artigo. Guepardo é um substantivo, nosso primeiro substantivo, nosso primeiro elemento para se comparar. É o artigo. Então, é o nosso elemento comparativo de igualdade. Bonito é o adjetivo. Como é o segundo elemento comparativo de igualdade, que no português é um diferente do outro. O, novamente, é artigo. Gato é o substantivo, o segundo elemento de comparação.
Ponto final, né, gente? Toda frase precisa de um ponto, de pontuação. Então, prestem atenção e para a gente transformar a nossa frase em inglês. Bonito, vocês sabem que é beautiful. Repeat, beautiful. Então, olha como ficou essa frase. The cheetah is as beautiful as the cat. The cheetah is as beautiful as the cat. Olha só, gente, vamos analisar a frase pausadamente. The é o nosso artigo. Cheetah é o nosso substantivo. É o elemento que a gente quer comparar, é o guepardo. Is é o verbo. Aqui a gente está usando is porque a gente está falando da cheetah, está falando de uma coisa só. Se fosse no plural, seria are, mas aqui no caso é um. Então, is, nosso verbo, está justamente combinando com o substantivo. As é o elemento de comparação, de igualdade. Depois dele é só a gente colocar o adjetivo, que na nossa frase é beautiful. As, a gente precisa também de um segundo elemento de comparação depois do adjetivo. No caso de comparação de igualdade, é igualzinho, não tem dúvida, não tem mistério. As. Logo depois, a gente coloca mais um artigo e o nosso substantivo para comparar com o primeiro. Depois, ó, ponto final, não se esqueçam. The cheetah is as beautiful as the cat. Olha só, gente, mais uma vez, para vocês observarem, olha a setinha. As é o elemento comparativo de igualdade. Beautiful é o meu adjetivo. O que eu estou dizendo que os dois são. As é o segundo elemento de comparação. Não é muito fácil? Na página 49 do livro, vocês vão usar o comparativo de igualdade. Só que vocês precisam das informações da questão anterior. Ou seja, aí vocês vão fazer número 11, só que para fazer a número 11, vocês precisam olhar as informações que tem na número 10, que a gente já fez, ok? Guys, stay safe, fiquem bem, fiquem seguros, se cuidem. Bye, bye. Thank you.